A primeira semana de jogos da Copa do Mundo chegou ao fim e 5 dos nossos 7 jogadores convocados para essa Copa entraram em campo já, alguns até mais de uma vez. Vem comigo que eu vou te contar como que foi a performance de cada um depois da vinheta. Pois é, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez à Rádio Liverpool Brasil. Meu nome é Marco Antônio Rigotti, eu falo de Faro, no sul de Portugal. E se é a primeira vez que você tá passando por aqui, aproveita já antes da gente começar a falar e segue o canal, ativa o sininho, dá o like no vídeo, deixa um comentário aí pra dar aquela ajudada na engajada, fala quem você acha que foi o melhor jogador do Liverpool nessa primeira semana. E isto posto, vamos ao assunto do vídeo. A começar, questão de respeito pela seleção brasileira. Pois é, tivemos 2 convocados, Alisson Becker, Olindo e Fabinho Tavares. Basicamente, os dois tiveram o mesmo trabalho nessa primeira rodada, né? Alisson Becker foi titular no gol, Fabinho foi reserva, e eu ouso dizer que o reserva Fabinho, que teve que ficar quase o segundo tempo inteiro aquecendo para não entrar no jogo, cansou mais do que o Alisson, que basicamente não apareceu na imagem, né? Alisson Becker apareceu mais mostrando seu belo bigode antes do jogo começar do que na partida em si, porque o desempenho da seleção brasileira, principalmente defensivo, foi demais. Mas ainda assim faltava um Firmino, viu? Ainda na América do Sul, a gente teve também a participação de Darwin Núñez no primeiro jogo do Uruguai. Darwin Núñez foi titular, mas jogou fora de posição e é compreensível o porquê. O Darwin fez uma função mais de ponta esquerda nesse primeiro jogo, quase que realmente um ponta esquerda, mas também pelo fato de que ele fazia dupla de ataque com outro icônico jogador do Liverpool, Luis Suárez, que obviamente acabou sendo o 9 desse time, né? Não só pela idade, mas pela hierarquia. Mesmo quando o Suárez saiu e entrou o Cavani, a ideia de jogo continua a mesma. O cara de área, o 9 ali, era o Suárez, depois o Cavani, e o Darwin ficava jogando como esse segundo homem de ataque, mas não puxando pelo meio, e sim pelas pontas. E ele acabou sendo sacrificado e vai ser isso o torneio inteiro. Ele vai ser sacrificado porque é a posição que eles mais têm opções, faz sentido e ele tá chegando agora, né? Já na nossa querida England, na nossa Inglaterra, tivemos Jordan Henderson tendo alguns minutinhos no segundo jogo. Jordan Henderson entrou lá pelos 70, 68, 70 do jogo contra os Estados Unidos, entrou no meio campo no lugar de Jude Bellingham, vamos falar mais dele, mas também é aquilo ali, né? Um time que empata com um país que chama o esporte de soccer tinha que ser automaticamente eliminado do torneio, essa é a realidade. E o Trent, eu começo a achar que tem algum problema na nacionalidade do Trent ali, ele deve ser russo ou alguma coisa, porque não tem outro sentido pra esse homem não entrar em campo. Ainda mais no segundo jogo, quando você tá empatando com os Estados Unidos, você precisa colocar um pouquinho mais de ímpeto ofensivo. E aí? Esquecemos o Trent? Deixo aqui o momento, como diria o Neymar, saudade de tudo aquilo que a gente não viveu, não é? Jude Bellingham fazendo uma incrível Copa, mesmo nesse jogo que a Inglaterra foi mal, ele foi muito bem enquanto esteve em campo. O primeiro jogo a gente não precisa nem falar, né? Dava pra ver assim, nos olhos dos narradores e comentaristas brasileiros ali, descobrindo o Jude Bellingham na primeira partida. E a realidade é, se ele já era muito caro pro Liverpool antes da Copa do Mundo, agora a gente pode esquecer, meu amigo. Ou ele quer vir de graça quando o contrato acabar, ou não vai dar, não vai dar. Se já estavam pedindo 120, 130, 150 milhões de euros pelo Jude Bellingham, agora ele vai valer meio bilhão. Não tem como. E nos cessa falar aqui da nossa dupla de zaga. Vamos começar por Virgil van Dijk, que de todos os jogadores do Liverpool convocados para essa Copa, foi o que mais teve minutos em campo até agora. Van Dijk esteve em campo nas 2 partidas da Holanda ali. Por mais que a Holanda tenha grandes nomes no sistema defensivo, esse está sendo o grande problema da seleção até agora, né? Os gols andam vindo ali na frente, mas a realidade é que em nenhuma das 2 partidas a Holanda teve segurança lá atrás. E isso acaba caindo um pouquinho no Virgil também, que não está no nível que já esteve em outros momentos pelo Liverpool, até por ser outra situação, outro time, obviamente, mas enfim, as 2 partidas da Holanda, a Holanda merecia ter perdido. A vitória contra Senegal, se tivesse um Mané ali, teria sido um atropelo de Senegal, mas enfim, mesmo sem, Senegal jogou muita bola, pressionou muito a Holanda, poderia ter feito seus gols com um pouquinho mais de qualidade, e com o Equador foi a mesma coisa, inclusive com um gol anulado ali que, vamos ser educados aqui, não vamos falar o que foi, mas cada um aí já tem a sua opinião formada. Já falando do parceiro de zaga do Van Dijk, nós tivemos Konaté como titular no primeiro jogo da França. Ele entrou também no segundo ali, no lugar do Varane, que tá voltando de lesão, mas essa é a realidade até para um longo prazo da França, né? Fez muito sentido o Konaté e o Upamecano serem a dupla de zaga da França no início daquela primeira partida. Eles já têm um entrosamento muito grande de muito tempo, não só pelo tempo que eles jogaram juntos no Leipzig, mas eles foram a zaga da França no Sub-17, no Sub-21, no Sub-23. É uma dupla que já tá muito acostumada a jogar junto, e a tendência
inclusive, é que se o Varane não se recuperar 100% fisicamente, quando a coisa apertar ali pra frente, essa vai ser a dupla de zaga. Konaté foi muito bem, mais uma vez, e tomara que se mantenha saudável, né? Porque esse foi o grande problema do Konaté desde que ele chegou no Liverpool. Nunca foi falta de técnica, falta de capacidade, mas o físico às vezes entrega, né? Mas até agora, muito bem, Konaté, talvez sendo o que teve melhor desempenho, assim, no geral, dos jogadores que estão no Liverpool porque foram chamados. Mas aqui, vou colocar mais 2 nomezinhos que a gente tinha que ressaltar nesse momento aqui, que valem ser falados. Dejan Lovren, pois é, Dejan Lovren jogou 90 minutos na partida de estreia de Croácia contra o Marrocos. Não que a Croácia tenha sido muito demandada ali defensivamente pelo Marrocos, mas foi bem. Foi decente, Dejan Lovren. Pra mim, o caso mais curioso de Dejan Lovren foi o fato do... Eu não lembro quem foi o narrador agora, nem o comentarista nessa partida em específico, mas eles falando da jovem dupla de zaga da Croácia, que incluía Dejan Lovren. No mais, volta Lovren, cabe. E o outro jogador que a gente merece falar alguma coisinha também aqui é o Rei de Copas, Takumi Minamino, o Rei de Copas, o homem frio, um homem que pra ele jogar a Taça da Liga e a Copa do Mundo é exatamente a mesma coisa. O japonês é simplesmente viciado em jogos de Copa, entrou no jogo contra a Alemanha e na sua primeira participação ele chuta uma bola que o goleiro espalma e sai o gol de empate do Japão. Não tem como ele não ser titular. Takumi Minamino é o verdadeiro Rei de Copas. E enquanto Takumi Minamino estiver em campo, olho no Japão, hein? Eu queria falar aqui também do Dembélé, né? Quem não lembra de Ousmane Dembélé sendo extremamente importante no nosso título na Champions League 2019, talvez com um dos lances mais importantes daquela campanha, que foi aquela tomada de decisão bizarra dele para fazer o 4-0 no Camp Nou no jogo de ida da semifinal. Pois é, a gente ainda teria levado para os pênaltis? Talvez. Se tivesse sido 4-0, a gente talvez teria feito o quinto, como foi aquele segundo jogo em Anfield. Talvez, mas aí, mérito para Dembélé, ídolo, jamais será esquecido, estamos torcendo por você também, Dembélé. Essa foi o resuminho dessa primeira semana, voltamos semana que vem, temos mais jogadores entrando em campo, obviamente. O Konaté provavelmente vai ter mais minutos agora nessa última partida da França, principalmente com a França classificada, eles vão tentar poupar o Varane. Fabinho... Eu acho difícil ali, só em uma questão de cartões, eventualmente, o Casemiro pode vir a sair e o Fabinho ter mais espaço, mas ele também não é a primeira opção do Tite ali. Eu até entendo que ele possa vir a ser a primeira opção do Tite, no caso de você ter mais meio campos ofensivos ali, você não vai colocar um Paquetá ou um Fred no lugar do Casemiro em si, sendo que todos os seus outros jogadores de meio de ataque mais atacam do que defendem. Mas, a princípio, não veremos muito de Fabinho, a princípio não veremos muito de Alisson também, porque o Brasil não vai ser tão cobrado assim defensivamente contra Camarões e contra a Suíça, né? Van Dijk, vamos ver o que vira essa seleção holandesa, vai classificar, vai passar para a próxima fase, cada vez ele vai ser cobrado mais e... é hora de encaixar, porque senão a culpa você já sabe, né? Quando você tem um jogador tão grande assim no meio de uma linha defensiva, no meio de uma linha ofensiva que não tá entregando o que se espera, a culpa vai cair nele, ele jogando bem ou mal. Força Van Dijk. Na Inglaterra vai continuar exatamente a mesma coisa, eu imagino. O Jordan Henderson vai ter minutos ali mais na questão de honra com o Southgate mesmo. Ele é o líder moral desse elenco, o Kane é o capitão, mas o líder moral, o jogador mais respeitado no elenco, a primeira voz e tudo mais é Jordan Henderson. E o Trent, a gente só pode esperar aqui que esses problemas de nacionalidade dele se resolvam e que o Gareth Southgate enfim lembre que tem esse jogador no banco de reservas. Na pior das hipóteses, ele volta descansado para a próxima fase da temporada. O vídeo de hoje foi isso. Voltaremos durante a semana para falar um pouquinho sobre a pré-temporada do Liverpool, os jogos contra o Lyon e o Milan e a preparação em Dubai para essas partidas, o que a gente pode esperar da equipe para esses jogos, o que a gente pode já ver do Klopp trabalhando nesse período de pré-temporada, assim, alguns jogadores importantes, mas ainda assim é uma boa pré-temporada, uma boa pausa pra gente colocar alguns pingos nos is e resolver alguns problemas crônicos da equipe até agora, né? Se você chegou até aqui, muito obrigado mais uma vez. Se você esqueceu ali no começo quando eu falei, já deixa o like aí, já segue o canal pra ficar atento aos próximos vídeos. Nossas redes sociais estão todas aí na descrição, siga a gente. Um muito obrigado, até a próxima e Up the Reds!